Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje eu gostaria de começar uma novena de preparação para a grande festa de Nossa Senhora de Fátima. Então, nas próximas homilias nós iremos falar da mensagem de Fátima e a importância transcendental desses acontecimentos para a nossa vida, para a Igreja nos tempos atuais. Ou seja, Fátima é um dos fenômenos mais importantes e de uma transcendência histórica e espiritual, assim, que não tem como a gente comparar qualquer outro fenômeno que tenha acontecido nos últimos tempos. Então, aqui eu quero convidar vocês a conhecer melhor Fátima e aplicar a mensagem de Fátima na sua vida. E essa é a razão de ser dessa novena preparatória para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Então, vamos começar. E para começar, nós vamos começar do final. Ou seja, eu gostaria de começar falando para vocês do Milagre do Sol. Ou seja, a última aparição de Nossa Senhora, no dia 13 de outubro de 1917, houve o grande Milagre do Sol. E por que é que eu quero começar com o Milagre do Sol? Porque Fátima é uma revelação privada. Qual é a diferença entre a revelação privada e a revelação pública, né? Ou seja, nós, católicos, somos obrigados a crer na revelação pública. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo revelou e que Deus quis colocar no depósito da fé, no conteúdo dogmático da fé católica, né? Nós somos obrigados a crer, com fé divina, porque é Jesus quem está falando. Então, a revelação pública, a revelação que é obrigatória, aquilo que está lá no nosso credo, que todo mundo é obrigado a crer, se não fizer isso, está cometendo o pecado, né, de infidelidade, incredulidade, aquilo que nós somos obrigados a crer, isso tudo foi revelado por Deus e a revelação pública se concluiu com a morte do último apóstolo. Então, dali para frente, da morte do último apóstolo para frente, por mais que tenha havido revelações, que Nossa Senhora tenha aparecido, que o próprio Jesus tenha aparecido, etc., aquelas são revelações chamadas privadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que as revelações privadas, na prática, a gente crê nelas se elas têm motivo, se elas dão razões para a credibilidade. Quando, na revelação da fé católica, Jesus chega e diz assim, pega um pedaço de pão e diz, isso é o meu corpo, você não precisa de motivos para crer. Jesus está falando. Jesus falou, acabou, você acredita no que ele está dizendo. Nós não precisamos dos milagres eucarísticos, por exemplo, para crer na Eucaristia, porque aquilo lá está na fé pública da igreja. Jesus falou, acabou, é isso que a igreja crê e crê há 2000 anos. Claro que os milagres eucarísticos ajudam as pessoas a crer, mas não é por causa dos milagres eucarísticos que a gente crê porque foi Jesus quem disse. Já nas revelações privadas, como Fátima, para a gente crer, nós não somos obrigados, porque não está no credo, não está na fé da igreja. Nós não precisamos responder com fé católica. A gente, primeiro, tem que ter motivos humanos de credibilidade. Mas Fátima, Nossa Senhora caprichou. Nossa Senhora nos deu, né, uma coisa, assim, um fenômeno extraordinário, né? O maior milagre dos tempos modernos. Porque quando foi que vocês ouviram falar nos últimos tempos que houve um milagre testemunhado por 70 mil pessoas? Né? Envolvendo o Sol. Então é evidente que ali, com o milagre do Sol, nós temos a assinatura de Deus, dizendo, podem crer que aqui tem realmente sobrenaturalidade, aqui tem algo realmente que vem do céu. Então, Deus está indicando que nós podemos crer em Fátima. Pergunta, você é obrigado a crer em Fátima? Claro que não. Né? Você é obrigado a crer na Imaculada Conceição de Maria,
assunção dela aos céus, na virgindade de Maria, em Jesus na Eucaristia, que Jesus é Deus. Esses são os artigos de fé que nós somos obrigados a crer. Em Fátima você não é obrigado a crer. Só que acontece o seguinte, com um sinal tão claro, tão ostensivamente claro, se você não crê, é porque você está querendo fechar os olhos para a verdade. Então, o que é que aconteceu em Fátima, né, há mais de 100 anos atrás, no dia 13 de outubro? Nossa Senhora tinha prometido que faria um milagre. E ali estava uma multidão de pessoas. As estimativas mais baixas dizem que havia 40 mil pessoas. Os mais, que colocam os números mais elevados, falam de 100 mil pessoas. Né? Eu fico naquilo que é o cálculo feito pela maior parte das pessoas, que cerca de 70 mil pessoas estavam lá. E estavam lá porque Nossa Senhora tinha prometido um milagre. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, nós estamos no interior de Portugal, em 1917, não tinha microfone, não tinha estradas pavimentadas, não tinha nada que pudesse fazer com que aquela multidão, né, de não sei quantas mil pessoas, fossem manipuladas por alguém com um microfone na mão que dissesse: veja, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não. Não tem como eles terem sido manipulados. Aquilo aconteceu de fato. E quais foram os fatos que as pessoas presenciaram? Que antes da aparição estava chovendo torrencialmente. Mas chovendo mesmo, a cântaros. E as pessoas estavam molhadas, completamente molhadas. Era uma multidão de guarda-chuvas e de chapéus. Lá pelas tantas a chuva parou e Lúcia pediu que os homens tirassem o chapéu, porque Nossa Senhora estava lá. Pois bem, claro que ninguém viu Nossa Senhora. Quem viu Nossa Senhora foi somente Lúcia, Francisco e Jacinta. Mas lá pelas tantas, no meio da aparição, Lúcia, sem que ela advertisse, né, ela não se lembra de ter dito isso, chamou a atenção das pessoas e as pessoas olharam para o céu. Olharam para o sol. E quando as pessoas olharam para o sol, e essa é um testemunho que foi colhido, né, por inúmeras pessoas que investigaram, as pessoas olharam para o sol e o sol parecia um disco de prata. Parecia uma lua mais do que um sol. Ou seja, as pessoas podiam olhar tranquilamente para o sol sem ferir os olhos, né? Quando as pessoas começaram a olhar para o sol, de repente, o sol começou a mudar de cor. Ele mudava de várias cores. E mudando o sol de cor, as coisas mudavam de cor. Claro, né? Porque você vai mudando. Se a luz do sol é uma luz branca que não muda a cor das coisas. Mas se o sol começa a emitir uma luz azul, as coisas ficam azuis. Uma luz amarela, as coisas ficam amarelas. Então as pessoas começaram a ver essa mudança constante de cores no sol, quando então, para o grande espanto das pessoas, começaram a ver o sol, vou usar aqui a linguagem popular de como eles descreveram, o sol que estava bailando, o sol que estava dançando no céu. Na verdade, elas começaram a ver o sol girando, né, sobre o seu próprio eixo e dando a impressão de que estava precipitando na Terra. Ou seja, que o sol estava caindo. Deu essa impressão para as pessoas. E as pessoas, então, naquele momento, ficaram desesperadas. Foi um momento de apocalipse. As pessoas acharam que iam morrer. As pessoas começaram a fazer seu ato de contrição. Uma mulher ali presente começou a contar os pecados dela em público. As pessoas dizeram:
salvai-me, Nossa Senhora! Meu Deus, nós vamos todos morrer! E no meio daquela comoção toda, doentes foram curados e as pessoas começaram, depois que o fenômeno terminou, as pessoas olharam para suas roupas e as roupas estavam enxutas. Isso daí, gente, que eu estou relatando para você é o relato que se colheu das testemunhas da época. Nós estamos falando aqui de milhares de pessoas que presenciaram isso a tal ponto, a coisa era tão incontestável, que até os jornais anticlericais maçônicos tiveram que noticiar. O famoso jornal O Século, né, trouxe um artigo no dia 15 de outubro que relatava os acontecimentos. O artigo assinado por Avelino de Almeida, um artigo famosíssimo, exatamente por ser uma testemunha que, digamos assim, de um anticlerical, um ateu, um não crente, que descreve o que nós acabamos de descrever. Ou seja, não há dúvida de que houve um fenômeno no céu de Fátima. Agora, vejam, ninguém aqui está dizendo que o Sol materialmente girou. É claro que, se aquele fenômeno foi observado somente em Fátima ou a vários quilômetros dali, porque há testemunha de gente que tenha visto o milagre do Sol a vários quilômetros de Fátima, no Porto, por exemplo, embora o fenômeno tenha sido observado somente ali ou perto dali, né, não há, evidentemente, nenhum registro astronômico de que tenha acontecido alguma coisa diferente com o Sol. O resto do planeta Terra, ninguém notou nada de diferente no Sol. Então, é evidente que nós estamos falando aqui de um fenômeno atmosférico, de um fenômeno que aconteceu na atmosfera de Fátima, mas um fenômeno real, milagroso. E milagroso por quê? Por várias coisas. Primeiro, porque não há nenhum fenômeno na natureza que explique aquilo. Milagroso porque as pessoas aumentaram a fé. Milagroso porque houve curas. Milagroso porque é inexplicável o fato das pessoas aparecerem com a roupa seca de repente. Nossa Senhora quis mostrar claramente e assinar, né? Creiam no que esses pastorinhos estão dizendo para vocês. Creiam no que a Lúcia, que é a porta-voz dos 3 pastorinhos, está dizendo. E aqui, Nossa Senhora também, com esse milagre do Sol, ela está também se unindo à própria revelação pública da Igreja. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 12, ela aparece como uma mulher vestida de sol. Em Fátima, ela é a mulher vestida de sol. O sol, né, torna-se um brinquedo nas mãos de Nossa Senhora para mostrar a sua glória. E ela mostra a sua glória para milhares e milhares de pessoas. Então, enquanto em outras aparições nós temos motivos de credibilidade, como por exemplo em Lourdes, os milagres de Lourdes, etc., que são motivos de credibilidade sérios, em Fátima a coisa é ainda mais séria, porque nós estamos falando aqui de uma manifestação pública. É Deus assinando embaixo. Então, por isso, Nosso Senhor quer chamar a atenção de todos nós que vivemos no século XXI para esta mensagem que é importantíssima para os nossos dias. Continuaremos nos próximos dias meditando sobre Fátima. Hoje vimos as razões da credibilidade. Por que é que Fátima, né, tem uma assinatura de Deus? Vamos então pedir a Nossa Senhora do Rosário de Fátima que verdadeiramente brilhe como uma mulher vestida de sol para aumentar a nossa fé e podermos amar e servir a Deus com mais devoção. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.